Se você já cansou de desenhar personagens flutuando no vácuo infinito de uma página em branco e quer saber como criar composições legais para os seus desenhos, tá no lugar certo. Eu me chamo Ricardo e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre composição no desenho e como aplicar nas suas artes. Essa é a aula 7 do curso Do Zero ao Desenho de Imaginação. E se você ainda não assistiu às primeiras aulas, eu vou deixar a playlist aqui nos cards e na descrição aqui embaixo do vídeo. Separa o lápis e papel e bora para a aula. Mas afinal, o que é composição? Composição é a organização visual dos elementos de um desenho de forma harmônica, ou seja, uma maneira de deixar os elementos que você desenha visualmente bonitos. Mas não é só fazer um desenho bonitinho. Assim como todos os outros fundamentos, a composição em desenho é muito mais profunda do que isso. Você vai ver que a composição não é resultado de inspiração divina ou mágica, mas que existe muito pensamento lógico e até mesmo científico e psicológico por trás desse fundamento, que te ajuda a atingir o resultado que você deseja com as suas criações. E nessa aula você vai entender a fundo esses princípios do fundamento da composição. E o primeiro ponto que você precisa entender é que composição é, antes de mais nada, uma ferramenta para você contar uma história, passar mensagens e comunicar através dos seus desenhos. Com uma composição bem pensada, você pode até mesmo provocar sensações e direcionar as emoções do observador. A composição, inclusive, é tão poderosa que não está somente no desenho, mas também é um dos elementos mais importantes no cinema, animações, quadrinhos, design, música e fotografia. Se você já se emocionou num filme ou animação, ou já sentiu ansiedade, medo, incômodo, alegria, tranquilidade, saiba que, além de outros fatores, a composição ajudou a instigar essas emoções em você somente através de artifícios muitas vezes sutis. Quer ver só como a composição pode direcionar a sua percepção? Dá uma olhada nessas duas imagens. Em qual dessas casas você prefere passar suas férias? Eu aposto que você escolheu essa aqui da direita. Se você quer saber como eu acertei, continue assistindo para você entender mais sobre a composição e como você pode utilizar ela a seu favor nas suas artes. Só para você entender inicialmente, o que acontece aqui é que através de imagens, através da composição, eu consigo estimular e instigar sentimentos em você. Você atinge resultados emocionais como esse através de alguns artifícios da composição. Por exemplo, o enquadramento, ponto focal e planos, que a gente vai ver daqui a pouco. Antes de explicar cada um deles, eu queria dar um pouco mais de contexto sobre esse fundamento. A composição é um dos fundamentos que eu mais tive contato, mesmo tendo ficado parado no desenho por mais de 10 anos. Isso porque eu aprendi composição ainda no ensino médio, quando eu fiz um curso técnico de design gráfico. A composição é super importante no design, porque você precisa criar layouts harmônicos e que consigam passar uma mensagem clara e ao mesmo tempo bonita para as pessoas. Tem até uma frase muito famosa ligada à Bauhaus, um movimento de arte do início do século XX, que é: a forma segue a função. Inclusive, no design, tem uma área de estudo chamada Gestalt, dedicada a entender como a gente interpreta elementos visuais, seja no papel, numa tela ou qualquer outro tipo de layout. O conceito central da Gestalt é que o todo é interpretado de forma diferente do que as partes. E existem 7 princípios da Gestalt, que são proximidade, similaridade, continuidade, fechamento, figura fundo, região comum e ponto focal. Quer ver a Gestalt na prática? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Lendo isoladamente essa imagem, o que a gente vê são 3 círculos com umas partes recortadas, umas partes em branco. Mas o que o nosso cérebro lê é que, na verdade, existe um triângulo aqui conectando esses três círculos. Esse aqui é o princípio do fechamento. O nosso cérebro ele produz os contornos que não existem aqui na imagem, então ele fecha a figura porque ele consegue conectar, juntar. Por exemplo, estou entendendo que tem esse triângulo aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Logo, deve ter alguma forma aqui no meio. Então o cérebro ele chega a essa conclusão e ele vê, na verdade, esse triângulo invisível, então ele fecha essa imagem. Agora dá uma olhada nessa imagem. A gente vê esses círculos como um grupo. Já no caso aqui da direita, o efeito é um pouco diferente. São os mesmos círculos, só que eles foram separados. E aí o que acontece? Devido à distância, a gente entende que, na verdade, são 2 grupos. Um grupo de 6 círculos e um grupo de 3 círculos. Esse aqui é o princípio da proximidade. Os elementos que estão próximos, eles vão parecer relacionados entre si. E quando eles estão distantes, eles parecem 2 grupos separados. Eles não estão relacionados. E olha só essa outra imagem. Os círculos são do mesmo tamanho, da mesma distância, só que a diferença de cor faz a gente entender que são grupos separados. Tem um grupo aqui de círculos
e tem um outro grupo separado aqui, mesmo estando próximos. E aqui o que está em jogo, na verdade, é o princípio da similaridade. Elementos que são parecidos entre si são percebidos como parte de um mesmo grupo. No caso aqui, é pela cor que a gente faz essa divisão de grupos. Esses são similares por serem cinza e esses são similares por serem azuis. Esses aqui foram só alguns exemplos bem clássicos, bem básicos do que é Gestalt, mas é um tema super profundo, super denso, que inclusive vale um vídeo, uma aula específica para isso. Além disso, eu continuei aprendendo sobre composição porque sempre tive muito interesse em cinema e fotografia, que também se apoiam na composição para comunicar mensagens e sentimentos através das imagens. Mas foi num curso de ilustração numa escola de arte bem conhecida aqui de São Paulo, que eu fiz em 2020, que eu tive um clique e tudo se conectou na minha cabeça, e aí eu vi o poder da composição na prática. Até então eu sabia a parte mais conceitual da composição e aplicava de forma meio que intuitiva nos meus desenhos. Mas com esse curso ficou muito claro que eu sou muito mais do que um simples desenhista. Eu sou um contador de histórias, um diretor de cinema. Eu sou literalmente diretor das minhas artes. Eu posiciono a câmera, o ângulo, a distância. E com isso eu posso dar o foco que eu quiser para o meu mundo, para o meu mundo imaginário, e posso até mesmo controlar, digamos assim, o que as pessoas vão ver e também instigar sensações poderosas nas pessoas. E era isso justamente que eu sempre quis e sempre tentei fazer com as minhas artes. Expressar sentimentos profundos e provocar isso nas pessoas também. Uma forma de fazer o desenho ser como se fosse uma ponte de conexão emocional com as pessoas. Esse, inclusive, é o ponto de maior importância desse fundamento. O maior benefício e poder da composição é que você pode dar contexto e sentido para os seus desenhos ao contar histórias e posicionar suas criações dentro de narrativas coesas e interessantes. Mais do que um desenho bonitinho, mas algo que realmente tem histórico, é dinâmico e conversa com as pessoas que observam. Um desenho que não acaba em si mesmo, mas tem passado, presente e futuro. Não à toa, a composição está em todas as artes. Na foto, cinema, música, desenho, pintura, design e provavelmente muitas outras artes. Ela é a cola que coloca tudo junto e dá sentido ao que a gente faz. Sem uma boa composição, é como uma orquestra desordenada, cada um tocando uma música num ritmo diferente, e no desenho é como se cada elemento estivesse contando uma história diferente. A composição ela cria coesão e dá vida aos seus desenhos. Se você sonha em criar um mangá, uma animação, um livro ilustrado ou quadros, qualquer mídia que comunique algo com as pessoas, a composição ela é a ferramenta mais importante para você conseguir passar uma mensagem para o mundo e de forma clara e eficaz. Um outro benefício do fundamento da composição é que ele deixa seus desenhos muito mais interessantes. Dá uma olhada só nessa arte da Aloysia. Eu tirei o fundo dela e deixei só o personagem. É um desenho muito legal, muito bem estruturado, perfeito. Só que, ainda assim, você vê que tem alguma coisa errada, né? Não fecha a conta aí, parece que tem alguma coisa faltando. E é isso, assim, é um desenho muito bonito, super bem feito, só que falta algo. E agora, quando eu trago o fundo de volta, aí sim o desenho fica muito mais interessante, ele ganha vida, ele ganha um contexto, uma história, uma posição no espaço. Não parece que está simplesmente flutuando num espaço em preto, né, num vácuo. Então realmente começa a contar uma história aqui, a gente começa a entender alguma coisa mais além e o desenho fica muito mais interessante, muito mais atraente. Um outro benefício da composição é que ele melhora a leitura do seu desenho e passa um entendimento completo daquilo que está acontecendo. Olha essa ilustração do jogo Journey. Eu cortei a parte superior da cena e a gente não tem o entendimento do que está se passando aqui. Se você não conhece, se você nunca jogou, você não vai entender qual que é o sentido do personagem estar aqui no meio de um deserto, parece, né? E aí ele está simplesmente parado, olhando para frente. Então você não consegue ter um entendimento do que está acontecendo, qual é o contexto dessa história. Mas agora, quando eu trago a cena completa, você tem um entendimento, você consegue ter um contexto da situação, da história que está se passando. No caso, nesse jogo, o grande objetivo é chegar nessa montanha. E aí você começa a ligar os pontos. Ah, então o personagem está olhando para lá porque alguma coisa tem ali muito importante que ele precisa fazer. E aí, mesmo nunca tendo visto esse jogo, você começa a fazer uma ligação, né? Você começa a entender que tem alguma coisa aí, tem uma história, tem um porquê dele estar nesse cenário. Inclusive, o cinema utiliza muito esse recurso, só que como um recurso positivo para contar uma narrativa, né? No sentido de servir como ferramenta para passar uma sensação muito específica. Por exemplo, nessa cena do filme Mother, ou Mãe, a gente vê que o personagem está bem para a esquerda, ele está bem descentralizado e também numa câmera, num ângulo de visão inferior. Isso gera uma sensação muito perturbante, muito incômoda, até porque a gente não consegue entender o que ela está vendo, para onde ela está olhando, qual é a situação, né? Ela está fazendo essa cara de surpresa,
e a gente não consegue ver por causa da câmera, do ângulo, da posição, da composição que foi feita. Então isso gera realmente uma sensação negativa, mas isso foi claro, foi muito bem pensado, proposital dos diretores. E você vai ver isso em vários filmes, quadrinhos, essa sensação de perturbação, de incômodo proposital. Bom, e quando é que você deveria começar a estudar composição? Esse é um fundamento super importante sim, mas antes de você chegar nele, primeiro eu acredito ser super importante você saber desenhar personagens e objetos bem estruturados e em perspectiva correta, pelo menos isso minimamente. E depois partir para a composição, porque como eu sempre falo, não adianta nada você saber composição, cores, anatomia, tudo, se você tem um desenho que não tem volume, ele é chapado, 2D, está numa perspectiva errada. Nada salva um desenho mal estruturado. Mas é claro que você pode ir estudando de vez em quando composição, vendo alguns conceitos, praticando no meio tempo, né? Enquanto você vai se desenvolvendo nos demais fundamentos. Não é um trenzinho, né? Você estuda primeiro esse fundamento, depois o outro e assim vai. Chega um momento que você começa a estudar todos eles meio que ao mesmo tempo porque eles são complementares, né? E você precisa de alguns deles, então você também precisa ter uma certa consciência de qual é o seu momento atual, né? De quando que você deve introduzir ou simplesmente parar de praticar certo fundamento e focar em um outro fundamento. E falar nisso me fez lembrar de uma outra dúvida super comum que muita gente me pergunta nos comentários aqui dos vídeos, que é: quando é que eu devo estudar os 7 fundamentos, né? Qual é a ordem, qual que é a maneira correta de estudar os fundamentos? Inicialmente, eu recomendo um foco nos 3 principais fundamentos, que é linha, formas e perspectiva. Com esses 3, você tem um entendimento muito grande de como desenhar vários objetos, várias figuras, pessoas, enfim. Com eles, você consegue desenhar de fato. Os outros fundamentos, eles são, eu não vou dizer complementares, tá? Porque todos têm igual importância. Mas eles vão somando, né? Eles vão adicionando a esses 3 fundamentos principais. Por exemplo, depois que você aprendeu a desenhar com formas geométricas, você pode adicionar anatomia por cima. E da mesma forma, depois que você adicionou anatomia em cima das formas geométricas, você pode adicionar luz e sombra para dar ainda mais volume, sensação de profundidade e tridimensionalidade para os seus desenhos. Então, no começo, eu focaria nesses 3 primeiros fundamentos, e aí depois já meio que perde essa noção de separação de fundamentos. Meio que você vai ter que estudar quase que simultaneamente todos eles, porque eles são muito complementares, como eu já falei, eles vão se adicionar, vão se ajudar entre si, inclusive tem algum fundamento que, se você não sabe um outro, você não consegue evoluir, então meio que você vai precisar fazer um rodízio entre eles e ir praticando conforme você vai se desenvolvendo. E aí também tem um outro fator que vai impactar na ordem e também na intensidade de estudo dos fundamentos, que é o seu objetivo na arte e no desenho. Por exemplo, se você pensa em trabalhar no mercado de character design, focar em criação de personagens, aí você vai ter que focar muito mais em anatomia, porque grande parte do seu foco é desenvolver pessoas ou monstros, enfim, personagens que vão depender muito da anatomia para ficarem corretos e adequados para o uso deles. Agora, se o seu foco é environment design ou pinturas de paisagens, aí você deveria focar menos em anatomia, né, porque a presença de personagens é um pouco menor, e aí você vai focar mais em composição, cores, luz e sombra. Então, entenda qual é o seu objetivo, qual é o seu foco na arte, e aí você vai ter que decidir, né, quais são os melhores fundamentos para te ajudar nesse objetivo. Beleza, agora que você entendeu a importância do fundamento da composição no desenho, vamos entender alguns conceitos mais a fundo, entender realmente no detalhe, tanto utilizando referências de pintura, cinema, porque isso vai ajudar a gente a entender também como trazer isso para o desenho. E aí mais para frente, depois que a gente vê esses conceitos, eu vou falar como que você pode praticar a composição nos seus desenhos. O primeiro conceito que eu quero falar sobre a composição é sobre o enquadramento. O enquadramento é basicamente a posição dos elementos na cena, como é que eu organizo, como é que eu disponho eles dentro desse quadro que eu defini. E o primeiro enquadramento mais clássico, mais básico que a gente pode utilizar é o enquadramento centralizado. Por exemplo, nessa pintura de Rafael, a Escola de Atenas. Repara como tudo é muito bem equilibrado, tudo centralizado. Inclusive, você consegue ver que está tudo muito bem alinhado, tudo dividido no meio perfeitinho, tanto a parte aqui das estruturas, né, da construção, quanto dos personagens. Aqui a divisão perfeita entre esses 2 personagens centrais e todos os outros elementos, né, todas as outras pessoas, também está muito bem equilibrado. Aqui em cima é basicamente o mesmo peso na direita e na esquerda. E aqui embaixo, mais na frente, também tem esse grupo de pessoas e esse grupo de pessoas aqui. Percebe como é tudo muito central, muito equilibrado, muito harmônico?
E é justamente isso o que traz esse tipo de composição para o observador. Uma cena tranquila, estável, confiável, calma. Dá uma olhada só nessa outra pintura, O Caminhante sobre o Mar de Névoa. Eu particularmente adoro esse quadro, eu acho ele super poderoso, super poético, e muito disso é pela composição, né? O personagem está totalmente centralizado na cena, ele está bem estável, bem calmo, é como se ele estivesse realmente pensando ali, refletindo no topo da montanha, observando esse cenário incrível. Sei lá o que ele está pensando, mas deve ser algo incrível, ele deve estar refletindo sobre a vida, sobre a existência, enfim. Você já começa a viajar, porque simplesmente esse quadro, ele passa essa sensação de reflexão, de interiorização, justamente por essa composição muito mais centralizada, muito mais calma, tranquila e pacífica. E olha só um exemplo clássico de enquadramento centralizado numa animação do Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro. Nessa parte inteira do filme, o enquadramento ele é bem centralizado, tanto essa parte aqui do interior do trem, quanto a cena externa. Tudo é muito centralizado justamente para passar essa tranquilidade, passar uma sensação muito tranquila para quem está observando. Inclusive é a parte mais estável do filme, né? Depois de ter acontecido um monte de coisa, vem essa cena para dar uma baixada na energia e justamente passa essa sensação mesmo de equilíbrio. Em oposição ao enquadramento central, a gente encontra o enquadramento dinâmico. Dá uma olhada só nesse quadro do Edgar Degas. Nessa cena, a gente encontra algo bem particular aqui. Nessa cena, os personagens eles estão bem posicionados aqui do lado direito do quadro, enquanto nesse lado aqui tem um vazio gigante. Então repara que existe uma diagonal nesse quadro, existe uma divisão muito bem definida de informação e não informação. Esse desequilíbrio de informação, de enquadramento e também até mesmo a posição do chão, repara que ele está inclinado, né? A gente não está vendo a cena totalmente de frente e reta. Esse dinamismo de posicionamento, de enquadramento, ele passa uma outra leitura, né? E aqui no caso, ele está passando ação, movimento. É como se a cena estivesse a ponto de acontecer algo, né? Repara que os personagens, eles estão meio que se preparando, né? Se posicionando. Então, realmente, parece que vai ter uma ação. Então, ele indica isso através desse dinamismo da diagonal que a gente encontra nesse enquadramento. Esse enquadramento dinâmico é super comum em filmes de ação, em filmes de luta. Por exemplo, nesse aqui, num filme do Jack Chan. Repara como o chão ele está na diagonal, ele está inclinado, ele não está reto, como a gente encontra no enquadramento central. Esse ângulo inclinado ele vai reforçar a sensação de movimento e de ação na cena. Esse tipo de enquadramento também é super comum em cenas de ação de animes. Por exemplo, aqui nessa cena de Attack on Titan, repara como o enquadramento ele é super diagonal, ele é muito dinâmico para realmente reforçar essa agilidade, né, do movimento que tem, principalmente nesse anime, né, que eles voam com esses equipamentos. As cenas são super dinâmicas, rápidas, se movimentam, às vezes está de ponta cabeça, enfim, justamente para passar essa velocidade da ação. Um outro conceito ainda relacionado ao posicionamento dos elementos na cena é sobre assimetria versus simetria. Voltando para essa pintura de Rafael, além de ser centralizada, de ser bem equilibrada, ela também é simétrica. Os dois lados da cena são praticamente espelhados, então isso reforça ainda mais o equilíbrio dessa composição. Agora dá uma olhada só nessa cena de um outro filme do Estúdio Ghibli. A princípio parece uma cena super assimétrica, porque no caso aqui da direita a gente tem um personagem que é um ser humano, né, uma pessoa do tamanho original, e do lado esquerdo a gente tem a Ariete, que é um duende, sei lá, um personagem pequeno, bem desproporcional a essa outra figura. Porém, mesmo tendo essa variação de tamanho dos personagens, essa cena ela está super bem equilibrada. A composição aqui foi muito bem pensada, né? Afinal, a gente está falando do Miyazaki, ele não faz ponto sem nó, né? Então, aqui tem muito equilíbrio, tem muita harmonia nessa cena. Principalmente por causa desses elementos aqui. Tem essas flores, né, que estão em primeiro plano, ou seja, mais próximas da gente, do observador. E isso, se a gente lembrar da Gestalt aí, ó, ajudando a gente, aqui a gente vai ter um todo. A gente vai ver pela proximidade que isso aqui, na verdade, é um grupo. Então, isso acaba gerando uma metade da cena e acaba equilibrando com essa outra metade da cena. Se você parar para ver, existe uma diagonal separando ela. Né? Então, a gente consegue ver aqui uma 50% aqui e 50% aqui. Ou seja, essa cena está super equilibrada. E aí, quando a gente fala de uma composição assimétrica, tem esse exemplo clássico do mestre Hokusai, da pintura A Onda. O tema em questão da pintura, né, a onda, ela está no lado esquerdo. Repara que toda a informação, praticamente, está posicionado nesse canto aqui. E aí fica a pergunta, né? Por que funciona tão bem essa pintura? O que tem de diferente nela? E aí, para explicar isso, a gente entra em um outro conceito, que é
a regra dos terços. Essa regrinha aqui é um artifício que a gente utiliza muito na arte, seja numa pintura, na fotografia, no cinema. Você vai ver que está cheio de composições que respeitam a regra dos terços. E aí como é que funciona? A gente posiciona os elementos de interesse da cena nessas intersecções das linhas verticais e horizontal. Por exemplo, aqui e aqui a gente repara que o que está em evidência é a onda. E aqui também, a gente vê que o Monte Fuji, no fundo, ele está bem posicionado em cima de uma intersecção dessa divisão de terços. Esse tipo de composição, mesmo sendo assimétrico, mas se ela respeita a regra dos terços, normalmente resulta em composições super harmoniosas, bem equilibradas e bem prazerosas de se observar. A essa altura, você já deve imaginar por que você escolheu a casinha da direita. O primeiro ponto é que essa cena está no enquadramento bem horizontalizado. Você pode ver que a linha do chão está retinha, está certinho, bem equilibrada. E isso, como você já viu, passa uma ideia de tranquilidade, de calmaria e estabilidade. E ela também é relativamente simétrica. Ela tem essa área da casa, também tem essa parte das montanhas, da cerca, aqui na esquerda. E já no lado direito, a gente tem as árvores e também uma parte aqui da montanha. E isso reforça ainda mais o equilíbrio dessa cena. Além disso, a casinha está bem posicionada, respeitando a regra dos terços. Já a cena da esquerda, ela é completamente o oposto. A gente encontra uma cena dinâmica, o chão está na diagonal, e isso passa uma ideia de movimento, de ação, de inquietação. Ela não respeita a regra dos terços, e tem um outro conceito que eu ainda não comentei, mas que é o seguinte: é o espaço negativo. O espaço negativo é uma área que não tem informação ou com pouca informação, por exemplo, aqui nessa parte do céu, é um espaço negativo em oposição a esse espaço que está preenchido com informações, como a casinha, a terra e as árvores. O espaço negativo também funciona como uma área de respiro para os seus olhos. Área de respiro para os seus olhos? Que bizarro. Enfim, uma área de descanso para os seus olhos, porque imagine encontrar uma cena totalmente preenchida, super poluída. O seu olho ele não consegue pousar em nenhum lugar, então ele fica indo para todos os lados, fica percorrendo toda a cena, e isso é super perturbador. E aí, na cena da direita, a gente encontra bastante espaço negativo, ou seja, mais área para repousar os olhos, mais respiro. Já na cena da esquerda, a gente tem pouquíssimo área de respiro, área de espaço negativo. A gente tem muita área preenchida e isso gera uma sensação de sufocamento. Um segundo conceito super importante da composição é o ponto focal. Dá uma olhada só nesses elementos. São vários círculos e nenhum deles chama a nossa atenção. O nosso olho, quando bate nessa figura, ele simplesmente vai lendo todos eles, ele não tem uma ordem, ele simplesmente vai escaneando todas as áreas. Agora eu vou mudar um único elemento dessa cena e repara no que vai acontecer. Com certeza, seu olho foi puxado para essa bolinha pintada de amarelo. E aí o que acontece é que você primeiro lê essa informação que se destaca das demais, e só depois você passa pelas outros elementos dessa imagem. E agora eu vou mudar de novo os elementos e dá uma olhada no que acontece. Seu olho também foi puxado para essa região aqui. A cor é a mesma dos outros elementos, só que o formato destoa do geral, ou seja, isso gera um ponto focal na cena. O ponto focal de uma cena, como o próprio nome diz, é onde o nosso olho vai repousar primeiro. É como se ele fosse atraído diretamente para esse ponto mais destacado da figura. Por exemplo, nessa cena aqui, o nosso olho ele é puxado meio que automaticamente para essa região do círculo branco, porque todos os outros são cinza. E aí o que é mais interessante nessa cena é o que se destaca. E o ponto focal ele é super importante na arte, porque a gente tem que atrair o olhar do observador para o lugar correto. No caso, a gente quer chamar a atenção para a área onde acontece a cena, a ação, ou onde está o personagem mais importante dessa composição. Por exemplo, nessa arte do mestre Yoshitaka Amano. O primeiro personagem que a gente observa é essa figura humana, que é muito mais clara e destoa desse elemento, desse animal em preto. Então a gente encontra um ponto focal a partir da luminosidade, né, do contraste do claro com o escuro. Olha esse outro exemplo dessa ilustração do mestre Moebius. O nosso olhar ele é puxado para essa região onde está a figura e o cristal. Isso porque é a área de maior luminosidade e que se destaca em comparação, em contraste com essa região mais escura, mais ao canto da cena. Um terceiro conceito de composição são os planos, que nada mais são do que enquadramentos pré-definidos e muito utilizados no cinema, nos quadrinhos, nas animações e outras artes. O primeiro plano que a gente encontra é o plano geral. Como o próprio nome diz, ele é uma visão geral daquele ambiente onde vai acontecer o filme, a animação ou a história, Os personagens eles estão ambientados nesse local e aí você tem uma visão geral de onde é esse ambiente que eles estão posicionados. E aqui como exemplo a gente tem a cena do filme Mad Max, que a gente vê o deserto gigantesco
com a tempestade chegando e os carros bem pequenos aqui. Então, esse plano tem como característica não destacar pessoas ou elementos muito pequenos, é realmente para entender o contexto do ambiente. Em seguida, a gente vai encontrar o plano conjunto, que ainda assim é uma cena bem aberta, bem focada no cenário, mas a gente já tem uma visão muito melhor dos personagens. Aqui no caso, por exemplo, é uma cena do filme Blade Runner 2049, e a gente já tem uma aproximação muito maior do veículo dele e do personagem principal. E isso sem deixar de perder a informação do contexto, né, da visão geral de onde ele está posicionado, onde ele vai entrar, e no caso é a cidade aqui no fundo. Esse plano é o mais famoso e é bem provável que você já ouviu por aí, é o plano americano. Esse plano tem esse nome porque os críticos de filmes franceses eles identificavam um padrão nos filmes de faroeste americanos, que é o enquadramento que pega mais ou menos do joelho para cima do personagem. Isso para enfatizar e capturar o movimento do personagem, que nesses filmes é muito focado no saque da arma. Então, com esse enquadramento, essa distância de câmera, é possível pegar tanto o rosto do personagem quanto a mão dele fazendo esse saque de arma. Um outro enquadramento bem comum é o plano médio. Esse enquadramento pega do peito para cima do personagem e ele enfatiza muito mais a expressão dele. O plano médio ele é super comum nos filmes hollywoodianos e também nos programas jornalísticos, porque esse enquadramento ele é muito mais estável, muito mais intimista, né? Você tem uma visão muito mais próxima e mais direta com quem está falando com você. E por fim, a gente tem o plano detalhe. Como o próprio nome diz, esse enquadramento ele foca num detalhe, seja de um objeto ou de uma parte de uma figura humana, né? Por exemplo, um rosto, um olho. Nesse plano, o objetivo é eliminar tudo que não vai ajudar na narrativa e focar somente no que importa para aquele momento, para contar a história. Agora, em relação a como você pode praticar tudo isso que você aprendeu, a primeira dica que eu dou é brincar com fotografia. Eu não sei se você sabe, mas todos os celulares eles vêm com a opção de você acionar um grid divisor da tela, que é basicamente a regra dos terços. Eu não sei se dá para ver aqui na tela do meu celular pela câmera, mas está acionado. E aí com isso você pode ir brincando com essa regra, né? Entendendo como é que você pode posicionar os elementos da sua foto dentro dessas áreas de intersecção que a gente já viu, que são as áreas mais legais, né? De você colocar uma figura de acordo com a regra dos terços. E você pode fazer isso e brincando, né? Na sua casa, na rua, tirando foto, tentando enquadrar da melhor maneira, mexendo no ângulo de visão, né? na distância do objeto, da figura, e aí você vai praticando a composição, porque é basicamente isso, né? O desenho, você está brincando com a câmera, né? Você está posicionando no lugar certo, está colocando no tamanho adequado, então você vai brincando e praticando através da fotografia. Uma outra maneira de você praticar é fazer também uma engenharia reversa de fotos super famosas, de grandes fotógrafos da história, né? E você vai tentando entender qual foi o pensamento dele ali, qual foi a composição, qual foi o foco que ele quis dar, qual que era a narrativa que ele estava buscando. Fazendo isso, né, pensando qual é a composição daquela foto, vai te ajudar muito também a entender na prática como aplicar a composição nos seus desenhos. Uma outra dica bem legal para você praticar a composição é assistir filmes e seriados e prestar atenção nesses conceitos que você acabou de aprender. Comece a observar esses conceitos de simetria, assimetria, centralidade, dinamismo, regra dos terços, os planos das câmeras, né, os enquadramentos mais comuns, como plano americano, plano médio, plano geral. Você vai ver que você consegue aprender muito só de assistir filmes e séries, coisa que você provavelmente já faz, então você vai poder unir o útil ao agradável. Enquanto você está assistindo, você vai poder aprender. Então, pratique isso. Utilize esse tempo que você praticamente não faz nada, né, digamos assim, que é só diversão, e utilize como forma de aprendizado, né, de desenvolvimento no desenho também. É uma forma super útil de você aprender e é interessante também, né, de beber de outras áreas da arte, porque só o desenho é interessante, mas quando você aprende de outras artes, você consegue trazer muitos conhecimentos, coisas até mesmo que você nunca pensou, porque você ficou limitado ao desenho, né? Então, é super importante você beber de outras fontes artísticas. Inclusive, tem vários canais aqui no YouTube dedicados ao estudo e análise de filmes, séries e animações que você pode aproveitar, porque eles falam muito de composição, cores, e isso vai te ajudar muito no estudo desses fundamentos. E por fim, você pode praticar também fazendo thumbnails. Thumbnails são como se fossem esboços da sua composição, um esboço da arte final que você deseja atingir. E aí, como o próprio nome diz, thumb, né? Thumb é dedão. Então, são peças bem pequenas, do tamanho de um dedão mesmo, assim, que você pode fazer várias numa mesma folha.
E você pode fazer vários estudos, várias tentativas, mudando pose, mudando ângulo, mudando elementos dentro da cena. Por exemplo, aqui, ó, estava gravando essa aula para o meu curso de desenho, mostrando o meu processo criativo. E eu tenho um esboço de quando eu tive a ideia. Esse caderninho, inclusive, são vários esboços, várias ideias que eu tenho. Nada é acabado, tudo realmente tudo rabiscado, para eu não esquecer minhas ideias. Então eu tive essa ideia de um desenho com uma mulher como se fosse um meio demônio, assim, né, com mãos gigantes, com unhas compridas, enfim. E aí eu tive essa ideia com uma visão, né, um ângulo de câmera bem de baixo e também com uma distorção, que a gente chama de foreshortening, né, perspectiva no corpo bem intensa. Como você pode ver, a mão é bem grande e o resto do corpo é menor, porque ele está mais distante. E aí o que eu fiz? Apesar de ter gostado muito dessa cena, desse ângulo de visão, eu queria testar outras composições para ver se realmente essa aqui era a vencedora. Então eu fiz vários estudos pequenos, né, em thumbnails. Por exemplo, aqui eu fiz uma visão um pouco diferente, né, da cabeça, a mão um pouco mais para cima. Nessa aqui com o corpo um pouco mais visível, os braços um pouco diferentes, né? Você pode ver que ele está mais para cima, levantado. Um outro com a mão mais na frente da cabeça. Então eu fui testando várias formas de chegar nesse mesmo resultado. E aí com esse estudo de thumbnail, de composição, eu vou entendendo qual é o melhor ângulo, qual é o melhor alinhamento, a posição, enquadramento dessa figura no meu papel, né? E eu fiz esse estudo antes mesmo de desenhar, ou seja, eu vou evitar vários erros, várias refações e várias frustrações, porque eu já fiz esse esboço, eu já escolhi o vencedor, a pose final, o ângulo final, então é algo a menos para eu pensar enquanto eu for desenhar. E isso com certeza vai me poupar muito tempo e muita frustração. E você pode fazer thumbnails dessa maneira aqui, ó, super simples, super tosca mesmo, um monte de risco aqui, acho que vocês não estão entendendo nada, né? Só eu entendo, mas é assim mesmo, é você fazer de forma simples, direta e rápida para você fazer várias iterações, né? Várias tentativas para chegar na ideia final. E aí para te ajudar, você pode fazer com um lápis ou qualquer tipo de mídia, né? Qualquer ferramenta que seja mais brusca mesmo, né? Mais bruta. Por exemplo, eu tenho esse lápis, que é um lápis carvão. Então ele é super grosso, super escuro, que são esses thumbnails aqui. E eles me ajudam a não focar nos detalhes, a focar realmente na composição, no todo da minha peça. Mas você pode utilizar também lápis de cor, canetinha. Eu tenho aqui também uma caneta Nankin Brush, né? Com caneta de pincel. Então o traço ele é super grosso e não me permite fazer detalhes. E esse é o objetivo do thumbnail, não ficar nos detalhes e pensar na composição geral da sua peça. Se essa aula te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais conteúdos legais como esse. Se você está chegando por aqui agora e curtiu os vídeos do canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Muito obrigado e até a próxima!